Se você já tem um bolo bom, você vai vender para quem? Já parou para pensar? Primeira coisa que você tem que pensar, para quem que você pretende vender? Ah, a primeira que a gente vai trabalhar são os clientes. E aí eu faço uma pergunta para você. Você já parou para pensar quando você estiver fazendo os seus bolos? Já aprimorou? Não vale assim, naquele comecinho já está um bolinho meia boca, né? E já vai querer vender. Não, na hora que você já estiver produzindo um produto bom, porque senão você já sai queimando o filme antes do início. Se você já tem um bolo bom, você vai vender para quem? Já parou para pensar? Primeira coisa que você tem que pensar, para quem que você pretende vender? Ah, eu tenho aqui os meus vizinhos que sempre eu faço alguma coisa, ou quando eu comecei a fazer agora, porque eu estava do zero também, e não sabia, comecei a fazer agora, eles experimentaram e falaram que vão comprar, beleza. Quando você já sabe para quem que você quer vender, você tem que ter uma outra preocupação assim. Eu tenho quantos vizinhos? Eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 100, ou eu tenho 2 vizinhos? Puxa, eu tenho 2 vizinhos só que são ponta firme, não posso contar com eles. Então você sabe assim, só 2 não vai me dar um movimento muito grande, eu não vou conseguir um bom dinheiro. Então eu preciso pensar para quem mais eu posso vender. Lembrando assim, quem quer vender para muita gente, para todo mundo, acaba não vendendo para ninguém. Porque tem algumas características que você precisa avaliar. Quando eu comecei a vender o bolo de mochilão na rua, a minha forma era bem grande. Eu já mostrei em outros vídeos para vocês. E pediram para mim fazer ele reduzido, menor. Então eu tinha que começar a avaliar. Ou eu vendia grande, o bolo grande, para uma meia dúzia de pessoas, ou eu colocava ele num tamanho menor e poderia vender para 3, 4, 5, 6 vezes mais clientes. Então foi uma mudança que eu resolvi fazer. Por isso que é importante você saber para quem que você quer vender. Poxa, eu vi aqui que na minha vizinhança tem um mercadinho, o mercadinho tem uns bolinhos tradicionais. Sabe o que você pode fazer? Compra um bolinho tradicional para você ver o gosto dele. De repente você descobre que o gosto dele não é tão bom quanto o seu, ou o seu bolo tem um gosto diferente do dele e é mais agradável, já é um ponto a seu favor. Tenta descobrir, geralmente tem uma embalagem, você pergunta para o dono da mercearia, do mercadinho, poxa, que bacana, onde você compra? Tem uma amiga minha que de repente pode comprar, por quem encomenda, você vai poder entrar em contato com a pessoa, saber, ela vende a quanto para o mercado? Poxa, eu estou vendendo bolo para o mercado a R$10. Aí você começa a pensar, lembra que nós já fizemos o cálculo do preço de venda? Aí você começa a ver assim, puxa, o meu bolo sai R$ 7,49, R$ 6,45, R$ 5,30. Dá para mim ganhar ainda 5 se eu vender para ele a 10. Você pode fazer uma proposta para ele também. Poxa, então imagine assim, você estava pensando em vender só para o seu vizinho. Agora você já tem o vizinho e a merceariazinha do lado. Poxa, eu vi que também tem um colégio perto de casa, Calazans. De repente eu vou lá na saída e ofereço os bolos para as mães. Aí as mães, quando forem levar o filho, de repente já leva para ficar de lanche, né? Para o outro dia, com o café da manhã. Poxa, então eu também posso vender ali no colégio. Pode vender ali no colégio também. Olha como é importante você já ter essa visualização. Aí você pensa assim, eu não converso com meus vizinhos, não tem mercearia, não tem mercadinho aqui perto de casa. E a escola é longe. Você já queimou 3 etapas. Ou você já queimou 3 potenciais clientes. Aí você pensa assim, poxa, então era aqueles que eu poderia vender, eu não tenho mais para eles venderem. Então se não tem, como é que eu vou fazer? Você pode criar
uma demanda. As pessoas não conhecem você ainda. Então você pode postar nas redes sociais. Quem que está nas suas redes sociais? São seus amigos? Ah, são seus amigos. Eles podem comprar, eles podem indicar. Então você pega assim, você mostra que você está fazendo bolo para um amigo mostra para mais 2, mais 3, e aí vai crescendo essa rede. Pode demorar um pouquinho mais, mas ela também pode te dar um resultado. Mas nas redes sociais você precisa estar constantemente. E é preciso avaliar se seus clientes, se seu público está ali nas redes sociais. Às vezes seu público vai estar mais no WhatsApp. Na minha loja, por exemplo, na nossa loja, as mídias sociais funcionam de maneira bem modesta ainda. Agora a gente está com um projeto novo em 2022, vamos contratar uma pessoa para poder fazer mais publicação e produzir mais material para a internet. Mas o forte nosso é o nosso cadastro de clientes que nós temos no WhatsApp. Então o WhatsApp passa a ser uma ferramenta muito boa. Tem dia que a gente faz uma postagem de algum bolo diferente que a gente fez, ou um bolo que fazia um pouquinho de tempo que ele não saía mais. A quantidade de pessoas que já vai encomendando ele, às vezes na metade da tarde já não tem mais aquele sabor. Então, olha o que você precisa avaliar. Então, muita gente fica preocupado só em ensinar a fazer o bolo. Mas não adianta você fazer o bolo e depois você não saber para onde ele vai. Então, criar uma demanda igual essa da internet que eu falei, pode ser uma opção. Mas tem um detalhe que eu preciso contar uma historinha para você. Uma vez um vendedor de uma loja de calçado foi passear numa cidade menor que tinha uma praia muito bonita. E chegando nessa praia muito bonita, ele percebeu que a maioria das pessoas não usavam calçado. Sapato, tênis, chinelo, nada disso. Ele ficou admirado de ver ele de uma loja de calçado, ele ligou para o chefe e falou assim, ó, cancela os pedidos para fora aí, manda tudo para mim aqui que eu estou num paraíso para nós. Mas como assim? Não, estou aqui na cidade e a falta de calçado aqui é uma região quente. Se você fizer uns chinelinhos, uns calçados mais abertos, vai vender tudo. Aí o chefe parou toda a produção, fez toda essa específica para ele e mandou. Desculpa. Ele achou que estaria com a vida mansa, venderia tudo e mais um pouco. Detalhe, tentou de tudo quanto é jeito, não conseguiu vender. Por quê? Porque o costume das pessoas daquela região era não utilizar calçado. Eles queriam viver mais na natureza, então o hábito dali não era usar calçado. Ué, tá, mas o que tem a ver o calçado com o bolo, Calazans? Pensa assim, se na tua região ou para aquele público que você imaginou vender, as pessoas não compram porque elas fazem os bolos em casa, será que ela vai comprar o seu bolo? Ah, mas o meu bolo vai ser mais gostoso que o dela. Pois é, mas até ela descobrir, vai demorar um tempinho. É isso que você tem que saber. Às vezes, as pessoas te conhecerem, você tem uma demanda, ou seja, bastante gente te procurando, demora um determinado tempo. Costume. Então, por isso que é bom você ver o hábito ali da região. Não, eles estão comprando bolo sim. Onde compram? Vai ver a qualidade do bolo, vai ver o preço do bolo. Se você consegue trabalhar naquela margem, consegue ser competitivo naquilo. Mas a questão do preço a gente discute um pouquinho mais lá para frente. Olha como é que é importante essa questão dos nossos clientes. Entendeu? Veja bem, agora que você já sabe, ou já idealizou, pensou para quem você vai vender, e essa possibilidade ainda pode ser bem mais ampla, tá? Não encerra ali. Dei alguns exemplos que fazem parte da minha rotina. Pode colocar no carro e ainda sair vendendo igual o carrinho da pamonha? Esse é meu projeto para 2022, tá? Estou só organizando para 2022, personalizar um carro e bolo caseiro vendendo na rua. Musiquinha nossa é show. Mas agora que você já sabe para quem você vai vender, tá na hora de nós irmos para o segundo item do quadro do modelo de negócio. Nesse segundo item, eu costumo tratar a proposta de valor.